E aí, desenvolvedor TechLab, tudo jóia? Vamos em frente? Vamos dar sequência no nosso projeto aqui. Você se lembra que nós estávamos construindo a classe laboratório? Então vamos lá, vamos dar sequência na codificação. VS Code aberto, vamos chamar aqui, ó, clique duplo na classe laboratório.php, o nome do nosso arquivo. Então na aula anterior, eu expliquei para vocês ainda que de uma maneira resumida, o que é uma classe, que uma classe vai ser formada por atributos, que por padrão esses atributos eles são do tipo private, ou seja, eles não podem ser acessados diretamente por outros códigos como esses daqui do nosso projeto. Então, para que nós possamos acessar os valores dos atributos, que no caso são ID laboratório e nome, nós temos que usar os métodos chamados de getters e setters. Os getters permitem que nós definamos, que nós coloquemos valores, peguemos, melhor dizendo, valores dos atributos. Então, por exemplo, eu quero saber o que está armazenado no atributo ID laboratório. A gente vai ter que usar o get ID laboratório. A gente vai ver isso na sequência, quando nós continuarmos a codificação do nosso projeto, como que isso aqui vai acontecer. Mas o importante agora é o seguinte, para que serve um getter, um get, né? Ou os getters, para que servem os getters? Para que nós possamos acessar o conteúdo de um atributo. E para que serve o set? Para definir o conteúdo de um atributo. Bom, a teoria, ela é de programação orientada a objetos. Ela não é uma teoria extremamente complexa, mas também não é uma teoria simples. Mas a gente vai ver isso na prática, como é que isso vai acontecer. Tá? Bom, aí nós falamos também sobre os métodos. Que método sempre é uma ação, por isso ela na nomenclatura é um verbo no infinitivo, como por exemplo inserir, consultar, alterar e excluir. Aqui ficou faltando, ó, depois você dá uma olhadinha no teu código, function, senão não vai dar certo. Na public function excluir laboratório. Esses métodos, eles pertencem, eles compõem, melhor dizendo, o que nós chamamos de CRUD, que são as operações básicas, faltou um Szinho aqui também, operações básicas com o banco de dados. Então, para inserir um registro na tabela laboratório, nós vamos colocar aqui o código. Esse inserir compõe o C do CRUD, que é create, criação, é o comando insert. O R é para leitura, é o select. Então aqui, olha, nessa função chamada consultar laboratório, nós vamos executar o select para obtermos os valores, os dados de um registro da tabela laboratório, no caso. O U é de update, atualização, que é o próprio comando update. Então nós vamos ter aqui a public function alterar laboratório e o D do CRUD é de delete, exclusão. Então nós vamos colocar aqui como vai ser o código. Bom, muito bem. Nós estamos usando o PHP, utilizando o banco de dados MySQL. E como é que vai ser aqui o comando para inserir? Ora, o comando, vamos construindo o comando devagarzinho. Ó. Como é que vai ser um comando insert na tabela laboratório? Então vai ser insert into laboratório. Quais são os valores que a gente vai informar quando nós estivermos inserindo um registro na tabela laboratório? Apenas o nome. A gente pode rever tudo isso daqui acessando uma SQL. Então vamos lá, vamos no prompt de comando. Então cd barra invertida, cd até o champ, cd até o MySQL, cdbin, cd não, desculpe, MySQL menos o root, menos p, a senha aqui é nula, use manutenção, que é o nome do banco de dados que nós estamos trabalhando, show tables. Opa, errei aqui, tem importância. Show tables. Então nós temos uma tabela chamada laboratório, describe laboratório, ponto e vírgula. Então o laboratório é formado pelos campos ID laboratório e nome.
O ID laboratório é a chave primária e quando nós criamos a tabela, definimos a ID laboratório como autoincremente. Portanto, nós não precisamos definir, ao inserir um laboratório, um registro na tabela laboratório, nós não precisamos definir o ID laboratório, mas nós temos que definir o nome. Portanto, lá na construção do comando, insert into laboratório, eu tenho que obrigatório informar qual é o nome e o valor que nós vamos colocar aqui será, melhor dizendo, o valor que o usuário definiu. Tá? O usuário preencheu lá no form laboratório, na página laboratório.php. Então, esse é o comando básico para alterar, para inserir no laboratório. Devagarzinho aqui nós vamos construindo todas elas. Como é que nós vamos... Veja, né, que o comando ainda está incompleto. Nós vamos inserir todos os códigos PHP aqui. Como é que a gente faz para... Vamos aqui no alterar primeiro. Como é que a gente faz para alterar um registro na tabela laboratório? Então vai ser update laboratório, definindo o nome do campo igual a um determinado novo valor, mas a gente vai alterar os dados, o nome de um laboratório específico. Então, where o campo ID, podemos até colocar entre parênteses aqui, ó, ID laboratório igual a um determinado valor, tá? Isso daqui, ó, vai ser finalizado com ponto e vírgula, isso daqui vai ser finalizado com ponto e vírgula. Esses espaços que eu estou deixando aqui com underline, aqui vão entrar, além de outros, né, de outras colocações, nós vamos inserir os códigos PHP para preencher esses valores aqui. Então, nós estamos só construindo a estrutura básica, vamos assim dizer, de um comando insert, de um comando update e de um comando delete. Então, como é que seria um comando para excluir um registro da tabela laboratório? Então, delete from laboratório, where, e aí qual é a condição? ID laboratório igual a um determinado valor. E por fim, o comando consultar, né? Então, como é que funciona aqui? Ó? Select. Aqui eu poderia usar o asterisco from laboratório, where ID laboratório igual a um determinado valor. Tá? Mas ao invés de usar o asterisco, do mesmo jeito que nós fizemos lá em laboratórios.php, nós vamos utilizar campo por campo. Então, se nós voltarmos lá em laboratórios.php, no meu caso, ele está na linha 95. Então, lembra que nós fizemos isso? Ó? Select ID laboratório as ID laboratório, nome as nome laboratório, from laboratório. Então, se você quiser selecionar o order by, não entra, tá? Essa parte do código, dá um Ctrl C, volta na classe laboratório e aqui, ó, você dá um Ctrl V, copiar, colar. Então, o comando básico para consultar um laboratório vai ser select ID laboratório as ID laboratório, nome as nome laboratório, from laboratório, where ID laboratório é igual ao valor que nós vamos colocar aqui. Tá legal? Então, isso daqui, esses são os 4 comandos básicos do CRUD, o insert, que é o C do create, o select, que é o R do read, o update, que é o U do próprio update de atualização, e o D de delete, que é o comando de exclusão de registro. Tá legal? Então, vamos fazer uma aula mais curta aqui. Na próxima videoaula, a gente volta para a construção de cada um desses comandos aqui. Então, a gente volta em seguida.